Bom, Priscila Asbeck está aqui. Tudo bem, Priscila? Bom dia, hein? Bom dia. Para falar sobre essa previsão do presidente, é isso? R$2 a gasolina, R$1 o diesel? Se todo o conjunto de medidas for aprovado, inclusive aquela prevenção de isenção do ICMS, que ainda não passou, isso está em um outro projeto, naquela PEC dos combustíveis, aí sim pode chegar nesse valor. Mas qual que é a questão, né? Sempre tem um porém, porque essas questões não são simples, são super complexas. Né? Exatamente. Então, a previsão, até o relator do projeto tinha falado de R$1,65 no caso da gasolina e de R$1 no caso do diesel, né? Então a gente tem a isenção dos tributos federais na gasolina. Hoje a gasolina está em R$ 7,25 o litro, só os tributos federais são 69 centavos. Ao calcular o ICMS, o cálculo fica um pouco complexo, porque cada estado cobra o seu ICMS. Mas então, assim, no caso do Rio de Janeiro, chega a ter uma redução de 1,15. No caso de São Paulo, já é uma redução menor de 50 centavos, mas fato é, vai ter essa redução. Quais que são os poréns da questão? A defasagem que a gente tem dos preços aqui em relação ao preço lá fora. Então, no caso da gasolina, são 82 centavos de defasagem. No caso do diesel, já são 95 centavos de defasagem. Então, a gente já está cobrando bem menos do que o valor lá fora, do que a Petrobras deveria cobrar se ela estivesse seguindo à risca aquela política de preços de paridade, né? Sim. Então, tem essa questão da defasagem. Um segundo ponto, os preços do petróleo continuam subindo lá fora. Então, hoje o petróleo está subindo mais de 1%, está passando dos $123. Tem economistas lá fora que dizem que pode chegar até $130. Então, o petróleo, que é o principal custo que influencia os combustíveis hoje, continua subindo. E tem um terceiro ponto também, Colombo, que não diz respeito só aos combustíveis, mas ao risco fiscal do país como um todo. Com essa gastança que vai acontecendo conforme as eleições se aproximam, a percepção de risco do país aumenta e a gente vê que o dólar sobe, o dinheiro sai do país e o dólar sobe. Tanto que o dólar já subiu para R$ 5,11, há pouco tempo estava abaixo dos 5, já está em R$ 5,11 por causa do aumento desse risco fiscal. Então, o governo ele vai conseguir um alívio no curto prazo no preço do combustível, mas a inflação como um todo acaba subindo por causa do risco fiscal que aumenta, bate no dólar, bate na inflação. Então, apesar desse alívio vir e de fato virá de curto prazo, conforme se na Câmara for aprovado também o projeto, se a PEC dos combustíveis passar, sim, o consumidor deve ver um alívio no curto prazo, mas com esses fatores que devem jogar o preço para cima no médio prazo e também com um risco fiscal e um risco de desarranjo das contas públicas, gastos com saúde e educação muito grande para o futuro. Então, no frigir dos ovos, a população sai perdendo, porque tem esse alívio agora, mas com esses problemas aí muito grandes apontados para o médio prazo. Rapidamente, mais cedo, eu não lembro se foi no nosso portal ou na capa de algum jornal, eu acho que foi no nosso portal, tinha informação de que nós estamos vivendo o período mais longo sem reajuste da gasolina desde 2019, né? Quando não tinha guerra na Ucrânia, não tinha pandemia, nenhum grande fator externo afetando a produção de petróleo no mundo, né? E o nosso preço está bem defasado, né? Não só a gasolina, o diesel também. Isso pode estar ocorrendo por alguma interferência política na Petrobras? O mercado tem essa percepção? Tem essa percepção, Colombo. O que eles dizem é que tem uma pressão muito grande para a troca de diretoria na Petrobras. Olha aí, era no nosso site mesmo. Desculpa só te interromper, Priscila. Eu lembrava de ter visto em algum lugar, não lembrava onde. Tem que, 50 dias, quase 2 meses já. Exatamente. A gente não ficou tanto tempo sem aumento desde que é desde 2019. Março, né? A ausência de reajustes. E é isso, né? O tamanho da defasagem são esses 82 centavos, né? No caso da gasolina. Então, em tese, esses preços eles deveriam ser reajustados com mais frequência, seguindo o que acontece no preço internacional, mas não estão sendo reajustados. Inclusive, o que os economistas, o pessoal do mercado que acompanha de perto as ações da Petrobras já dizia é que realmente a intenção do governo seria segurar esses reajustes até a eleição. Até onde der. Então, vão colocando medidas, vão falando de troca no comando, vão colocando algumas questões aí que também muitas vezes são mais retóricas do que práticas, justamente para ir empurrando com a barriga esse reajuste. E aí viria aquele estouro que veio no governo Dilma, por exemplo, na conta de luz. Exatamente, esse é importantíssimo que você citou isso. Para o ano que vem, qual que é o problema, né? Então o pessoal fala, mas não importa economia, gastos públicos, eu quero saber de redução de preço. Só que o problema é que o próprio consumidor vai acabar arcando com esse aumento de preço no futuro. Então, o que todos os economistas, os mais experientes, dizem é que não existe mágica com preço. Não tem como você controlar um preço que está subindo no mundo inteiro. Petróleo é um dos preços que é mais questionado no mundo inteiro, é um dos preços que mais geram crises na história global e é um preço que não dá para controlar, porque é uma commodity que é negociada
no mundo todo. O que os governos podem fazer são outras políticas públicas para amenizar esses gastos. E aí, qual que seria uma solução considerada razoável pelos economistas? Fazer um crédito extraordinário que focasse em amortizar esse preço temporariamente, mas não medidas que desarranjem os impostos Sim. e desarranjem as contas públicas também para o longo prazo, porque tem essa compensação, por exemplo, prevista para os estados em 2022, mas não tem compensação prevista para 2023. Não tem compensação prevista para os municípios. Então, tem uma série de falhas e a gente vai trazendo aqui, são muitas, né? Mas a gente vai trazendo aqui porque os economistas vão lendo, os técnicos vão olhando a medida no detalhe e vão vendo várias falhas e efeitos nocivos dessa medida aí, mais no médio e longo prazo. É isso. É a nossa função aqui, que a Priscila cumpre brilhantemente e cumpriu brilhantemente mais uma vez. Bem-vinda de volta.